nós vamos passar então ao crime, porque só tem um, previsto na Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A lei conhecida como Maria da Penha, a Lei 11.340/06. Cuidado para não confundir o número da Lei de Drogas com a Lei Maria da Penha. A Lei de Drogas é 11.343/06. A Lei Maria da Penha é 11.340/06, tá? Cuidado com isso. Então vamos lá. O item 3, eu vou falar com vocês aqui sobre o único crime previsto na Lei Maria da Penha, tá? Embora muita gente acredite que a Lei Maria da Penha traz um monte de crimes, na verdade a Lei Maria da Penha é uma lei procedimental, ou era pelo menos até 2018, tá? Era só procedimental. Ela só tinha questões de procedimento a serem aplicadas sobre os crimes praticados neste contexto de violência doméstica. Não havia nenhum crime previsto nessa lei até 2018. Hoje nós temos o artigo 24A da Lei 11.340/06, que prevê o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, tá? É um crime relativamente novo, é importante e eu quero falar com vocês sobre isso. Então, o item 3 do nosso programa é descumprimento de medidas protetivas de urgência, o artigo 24A da Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ou Maria da Penha, se preferirem, tá bom? Vamos lá, primeiro eu quero fazer uma introdução sobre esse tema aqui para vocês, porque tem uma coisa importante que vocês precisam saber aqui. Com o advento da Lei Maria da Penha, quando entrou em vigor em 2006 a Lei Maria da Penha, esta lei trouxe uma grande novidade para o nosso ordenamento, além, óbvio, de uma proteção essencial às vítimas, mulheres vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Dentro desse contexto protetivo que a Lei Maria da Penha trouxe, ela trouxe as chamadas medidas protetivas de urgência, que foram novidade no nosso ordenamento. São 3 artigos da Lei Maria da Penha que trazem essas medidas. Os artigos 22, 23 e 24, tá? São previstas ali, nessas medidas protetivas, 3 grandes blocos de medidas protetivas. Medidas protetivas que obrigam o agressor a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Medidas protetivas para a vítima, que protegem a mulher vítima. E medidas protetivas patrimoniais para a vítima. Então são 3 blocos, 22, 23 e 24, tá? Então, medidas protetivas que obrigam o agressor, então cabe a ele, ou são diretamente impostas a eles. Medidas protetivas que vão proteger a vítima, a integridade física, corporal, mental da vítima, tá? E medidas protetivas de patrimônio da vítima. Ok, são 3 blocos. Então, essas medidas protetivas vieram previstas na Lei Maria da Penha e começaram a ser aplicadas, então, imediatamente com a entrada em vigor dessa lei. Ótimo! A grande dúvida ou a grande discussão que surgiu naquele momento era o seguinte: quando o agressor, quando a pessoa que agrediu uma mulher em violência doméstica familiar contra a mulher recebia essas medidas, ou quando a mulher recebia essas medidas protetivas, que obrigavam o agressor a manter a distância, por exemplo, começou a surgir, obviamente, né, inúmeros descumprimentos dessa medida. Então o juiz decretava as medidas, aplicava as medidas protetivas e os agressores as descumpriam. E aí então surgiu uma discussão muito importante na doutrina e jurisprudência sobre o que aconteceria em relação a esse descumprimento. Esse descumprimento da medida protetiva caracterizaria o crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal ou não? Essa discussão era importante. Por quê? Porque o que nós tínhamos ali era uma medida protetiva aplicada pelo Poder Judiciário, tá? E um descumprimento dessa determinação do Poder Judiciário. Isso caracterizaria ou não o crime de desobediência? Lembrando que não tinha previsão legal até a época na Lei Maria da Penha, tá? E aí 2 posições se colocaram em relação a esse tema, gente. 2 posições. A primeira posição que surgiu, a primeira corrente que surgiu, dizia que sim, o descumprimento das medidas protetivas acarretariam diretamente à caracterização do artigo 330 do Código Penal, que é o crime de desobediência. Afinal de contas, o que o agressor estaria fazendo? Nada mais, nada menos do que descumprindo uma ordem judicial. Por exemplo, imagina que a medida protetiva de urgência fosse de afastamento da vítima e o agressor se aproximasse. O que ele estava fazendo? O juiz mandou não se aproximar. Ele estava se aproximando. Ele estaria, então, desobedecendo, logo incorrendo no crime de desobediência. Essa foi a primeira posição que surgiu.
Mas logo surgiu uma segunda posição. Essa segunda posição dizia o seguinte, que não caracteriza o crime de desobediência. Por quê? Porque apesar de ser uma norma, apesar de ser uma determinação judicial, né, a medida protetiva, como o afastamento, por exemplo, a própria Lei Maria da Penha trazia em seu bojo uma solução para essa situação. Qual era a solução? O caso de descumprimento de medida, ou no caso de descumprimento de medidas protetivas de urgência, a própria lei dizia, cumula uma nova, cumula com uma outra medida, substitui essa medida ou, em último caso, decreta a prisão preventiva. Ou seja, a Lei Maria da Penha falava, e ainda fala na verdade, descumpriu a medida? Descumpriu a medida. Pode levar à prisão preventiva. Então a própria lei trazia a solução, uma solução, entre aspas, administrativa, embora seja judicial. Tá? Então a segunda posição entendia o seguinte, como a própria lei já resolve essa situação, eu tenho uma resolução dessa situação dentro da própria lei, essa situação não caracteriza, então, o crime de desobediência. Então, duas posições. Uma falava que caracterizava o crime de desobediência e a outra falava que não caracterizava o crime de desobediência, porque a própria lei já dava solução. Qual foi a que predominou? A segunda corrente predominou, eu não vou dizer pacífico, mas tranquilamente nos tribunais superiores, porque já era um entendimento que vinha sendo adotado anteriormente em situações semelhantes, não nessa, mas semelhantes pelos tribunais superiores. Os tribunais superiores, o STJ e o STF, já vinham entendendo que descumprimento de mandado judicial, dependendo do tipo do mandado judicial, quando a própria lei já dava solução, não caracterizava o crime de desobediência. Então foi o que prevaleceu nesta situação. O que aconteceu? Aumentou significativamente o número de descumprimentos. Já que não caracterizava um crime, podia levar à prisão? Podia, mas aumentou significativamente a situação de descumprimento de medidas protetivas, tá? Diante dessa agravação do quadro, o legislador, atento a essa hipossuficiência então que estava acontecendo aí, promulgou, entrou em vigor, decretou, sei lá, né, a lei 13.641 de 2018, que entrou em vigor no dia 4 de abril de 2018. E essa lei 13.641 de 2018 foi a que acrescentou o único crime que existe dentro da Lei Maria da Penha, que é o artigo 24A dessa Lei Maria da Penha, que é esse artigo que nós vamos ver agora, tá? Então, só um contexto histórico para vocês entenderem a importância da existência desse artigo e por que colocaram esse artigo aqui se já tinha a desobediência lá no Código Penal. Então, o fundamento é esse. Beleza? Vamos lá. Então, bem jurídico tutelado por esse crime. Lembrando, o crime aqui é descumprimento de medida protetiva de urgência, tá? Bem jurídico tutelado aqui. Qual é? É a administração da justiça, tá? Nós estamos falando de descumprimento de uma ordem judicial. É o mesmo lado do artigo 330, tá? Então é descumprimento de uma ordem judicial. Então qual é o bem jurídico protegido aqui? A administração da justiça e não necessariamente a mulher. Então, cuidado com isso. Apesar de estar previsto dentro da Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o bem jurídico tutelado aqui é a administração e não a vítima, tá? A vítima da violência doméstica, no caso. Bom, vamos direto então para o tipo objetivo, vamos ver o que tem nesse artigo. Vamos lá, artigo 24A da Lei 11.340/06. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nessa lei. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei. Olha que importante. O que significa, então, descumprir? O verbo, o núcleo do tipo é descumprir, que significa desobedecer, transgredir alguma determinação, contrariar, né? Agir de modo contrário. Esse é o verbo do tipo, esse é o núcleo. Então, descumprir, decisão judicial. Decisão judicial é aquela proferida pelo Poder Judiciário. Então, descumprir decisão judicial é desobedecer, mesma coisa da desobediência, uma decisão judicial, tá? Proferida pelo Poder Judiciário. Só que aqui, aí vem a especialidade aqui também, mais uma vez. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência. Aqui é bem específico. Essa decisão que está sendo descumprida não é qualquer decisão apta a levar ao 330 do Código Penal, e sim a decisão que defere a medida protetiva, que são justamente aquelas medidas protetivas que são deferidas em favor da vítima para protegê-la. E a lei traz uma coisa importante, previstas nesta lei. Então, olha só,
Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei. Olha como o legislador restringiu esse artigo, esse crime, a situação da pessoa que descumpre, o agressor que descumpriu uma medida protetiva que estivesse devidamente deferida pelo judiciário e prevista na lei de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ou seja, e eu vou fazer uma consideração já já sobre isso, só caracteriza esse crime quando o descumprimento for das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. Tá? Qualquer outra medida decretada pelo judiciário não vai incorrer neste crime. Pode incorrer lá no 330, mas não aqui. Aqui só incorre o agente que descumpre medida protetiva deferida pelo judiciário prevista na Lei Maria da Penha. Tá? Então esse é o tipo objetivo. Vamos falar algumas observações importantes, como eu sempre falo com vocês, algumas considerações relevantes. Primeira observação, é um crime doloso, tá? É um crime doloso, só com vontade livre e consciente. A pessoa quer descumprir a medida protetiva de urgência, tá? Então não tem modalidade culposa. Aquela história, então, por exemplo, vamos imaginar aqui afastamento de uma pessoa da outra, da vítima e do agressor, e o agressor, sem querer, sem saber que a vítima está ali, ele passa perto dela. É culposo, não caracteriza esse crime, tá? Então, é doloso. Segunda observação, se ficar comprovado que o agressor, que o agente, não sabia que as medidas protetivas estavam ainda em vigência, vai acontecer o quê? Vai acontecer o erro de tipo, tá? Lembra do erro de tipo lá do artigo 20 do Código Penal? E exclui o dolo. E, consequentemente, vai excluir o crime, tá? Então, vamos imaginar uma situação fática. Reconciliação de casal. Muito normal. A vítima sofre uma agressão, vai até o judiciário, pede medida protetiva de afastamento, enfim, tá? E depois o casal se reconcilia e a vítima não vai ao judiciário retirar essa medida protetiva. O agente, se conseguir comprovar que ele achou, que ele acreditava, que ele não sabia que a medida estava vigente naquele momento, ele não vai responder por esse crime, tá? Por quê? Vai acontecer o chamado erro de tipo, tá? Erro de tipo, é uma falsa noção da realidade. E esse erro de tipo exclui o dolo sempre e pode excluir a culpa. Como nós não temos previsão culposa aqui, vai excluir o crime, tá? Outra coisa que é a consideração que eu já fiz para vocês, o artigo se refere expressamente a medidas protetivas de urgência previstas nesta lei, na Lei Maria da Penha. Ou seja, se o descumprimento for de outra medida protetiva ou uma outra medida cautelar diversa de prisão, como por exemplo a do artigo 319 do Código de Processo Penal, que tem lá um rol de medidas cautelares, não vai configurar esse crime. Se for uma medida protetiva fora da Lei Maria da Penha, vai configurar o 330 ou não vai configurar, aí depende do contexto fático, tá? Então só configura se for as medidas protetivas da Lei Maria da Penha. E a última consideração é muito importante, fazendo um link aqui, mais uma vez, com o Código Penal, é o seguinte. Se um crime de feminicídio, que é o homicídio nas circunstâncias de violência contra a mulher, enfim, tá? Um crime de feminicídio for praticado em condição de descumprimento de medida protetiva de urgência, como é que fica essa situação? Então o agente descumpriu a medida protetiva de urgência e matou a vítima, tá? Então eu tenho o descumprimento e tenho o homicídio / feminicídio, tá? Como é que fica? Responde pelos dois crimes? E a resposta é não, tá? Não responde pelos dois crimes. Por quê? São dois crimes diferentes. Claro, a questão tá lá no Código Penal, no artigo 121, no parágrafo 7º, inciso 4, tá? No inciso 4 do parágrafo 7º do 121, existe já uma causa de aumento de pena que foi incluída. Então, o feminicídio que é causado, que é praticado em circunstância de descumprimento de medida protetiva de urgência, por si só já é um crime aumentado. E aí, se você aplica a pena deste crime aqui, nós estamos falando agora, né, de descumprimento, mais o feminicídio com o aumento de pena, nós estaríamos incorrendo em bis in idem. E aí não pode. Tá? Então, nesse contexto, aplica-se só o feminicídio aumentado pelo descumprimento da pena, da medida. Tá bom? Beleza. Essas eram as considerações que eu queria falar com vocês sobre o tipo objetivo, sobre o crime ali, a previsão legal. Vamos seguindo. Objeto material deste crime. Qual é o objeto material desse crime? E se você pensou, a mulher errou, tá? Mais uma vez, eu lembro vocês, apesar de estar dentro da violência doméstica e familiar contra a mulher, aqui a proteção é a administração da justiça. E qual é o objeto descumprido aqui?
a decisão judicial. Então, o objeto material desse crime, o objeto sobre o qual recai a conduta, não é a mulher, é a decisão do juiz, a decisão judicial que deferiu as medidas, tá? Cuidado com isso aqui. Sujeitos do crime. Quem são os sujeitos do crime? Quem é o sujeito ativo? Quem pode praticar esse crime? Só tem uma categoria de pessoas que pode praticar esse crime. Eu não posso dizer para vocês que é um crime comum, que qualquer pessoa pode praticar. Por quê? Porque não é todo mundo que tem uma medida restritiva, uma medida protetiva contra si, tá? Então, somente a pessoa que se encontra submetida ao cumprimento de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha é que pode ser sujeito ativo desse crime. Então, quem é o sujeito ativo? É um crime próprio. Só aquela categoria de pessoas, só aquelas pessoas. Quais pessoas? Aqueles agressores que estão submetidos ao cumprimento de medida protetiva. Outras pessoas não. Eu não tenho medida protetiva, não estou submetido. Se eu praticar essa conduta, eu não vou incorrer nesse crime, eu não tenho como praticar esse crime. Entendeu? Essa é a ideia. E o sujeito passivo? Quem é vítima desse crime? E se você pensou mulher, você mais ou menos acertou. Tá? Por quê? Porque como sujeito primário, e se o descumprimento é da medida, da decisão e a administração da justiça, o sujeito primário, a vítima primária desse crime é o Estado. Tá? É o Estado através do seu poder juiz, né? Juiz-Estado, Estado-juiz. Tá? Então, o sujeito passivo primário é o Estado. Mas por que eu disse que mais ou menos? Porque sim, secundariamente, a mulher que é vítima da violência doméstica e familiar, né, vai também ser sujeito passivo. Por quê? Porque o descumprimento da medida protetiva vai afetar diretamente o Estado enquanto determinação, mas também a vítima do crime originário, né, da violência doméstica e familiar contra a mulher, que está sendo novamente agredida ou alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, sujeito passivo, prioritariamente, né, o Estado, secundariamente, a vítima da violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá? Cuidado com isso. Consumação e tentativa. Quando que se consuma esse crime, gente? No exato instante em que o agente descumpre a medida. Então, depende do tipo de medida. Qual medida foi aplicada? Afastamento, proibição de contato? Então, no caso da proibição de contato, quando que se consuma o crime de desobediência aqui? De decisão de medida protetiva, descumprimento de medida protetiva, no exato instante em que ele se aproxima ou entra em contato com a vítima, tá? Então, a consumação acontece no exato instante em que ele pratica o verbo do tipo, que ele descumpre a medida determinada, seja ela qual for. A tentativa é possível? A tentativa é possível, tá? A gente precisa fazer um exercício de raciocínio aqui para tentar chegar numa hipótese tentativa. Mas vamos buscar aqui o agente que tenta se aproximar da vítima, mas é impedido por alguém. Então ele tem uma ordem uma medida protetiva que impede ele de se aproximar da vítima e ele tenta se aproximar e alguém o impede. Então é uma circunstância alheia à vontade dele que pode levar à possibilidade da tentativa. Então consuma-se no momento em que ele descumpre a medida e a tentativa é possível. Tá? Pena prevista. Pena prevista, e eu tenho uma consideração importante para falar para vocês aqui. A pena prevista é pequena. É uma pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Pena de detenção de 3 meses a 2 anos. E aí, se você está um pouco mais ligado aí, você pensou, ixi, infração de menor potencial ofensivo, né? E aí eu falo para vocês, cuidado, cuidado. Por quê? Porque apesar de ter a pena máxima de 2 anos, o que encaixaria na lei do Juizado Especial Criminal, esse crime não é infração de menor potencial ofensivo. Tem uma discussão na doutrina, mas, enfim, prevalece o entendimento de que ele não é uma infração de menor potencial ofensivo. Por quê? Porque ele está previsto dentro da Lei Maria da Penha. Tá, e daí? E daí que lá no artigo 41 da Lei Maria da Penha tem uma previsão clara, expressa, falando que aos casos abrangidos pela Lei Maria da Penha não se aplica a Lei 9.099 de 95, tá? Então, se eu excluo totalmente a possibilidade de aplicação da Lei de Juizados, o que acontece? Tá lá no artigo 61 da lei, onde está falando quais são as infrações de menor potencial ofensivo. E aí eu falo, é como se aquela lei não existisse, tá? Então, nesse contexto, este crime aqui não é uma infração de menor potencial ofensivo, não é juizado, tá? É um crime comum, beleza? Então, detenção de 3 meses a 2 anos e não é infração de menor potencial ofensivo. Cuidado com isso, porque pela pena
no contexto geral ele seria, mas cuidado com o artigo 41 da Lei Maria da Penha que exclui essa possibilidade. Beleza? Ação penal para esse crime. A ação penal é pública incondicionada, tá? Pública incondicionada. Não depende de manifestação de vontade do ofendido, até porque o ofendido é o Estado. Ou seja, vou mudar. Não depende de manifestação de vontade da vítima originária da violência doméstica. Por quê? O Ministério Público pode atuar independentemente desta vontade, tá bom? E para a gente finalizar a aula de hoje, classificação doutrinária. Ele é um crime próprio, lembra? Só pode ser praticado por aquelas pessoas que estão submetidas ao cumprimento de uma medida protetiva de urgência, tá? É um crime formal que basta o descumprimento da medida para caracterizar. É um crime de forma livre, pode ser praticado de inúmeras formas possíveis, inclusive dependendo do tipo de medida protetiva vai ser descumprida de um modo diferente, tá? É um crime comissivo, se pratica por ação. É um crime instantâneo. Crime instantâneo se consuma naquele exato momento. É um crime de dano, porque ele gera esse risco, ele gera esse dano ao descumprimento da medida, né, à administração da justiça. É um crime unissubjetivo, que é praticado por uma única pessoa, e ele é um crime plurissubsistente, praticado em vários atos, tá? Então esse aqui foi o crime de violência doméstica e familiar, o único crime previsto na Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, está no artigo 24 da Lei 11.340/06, tá bom? Uma coisa que eu me esqueci de falar, segura aí um pouquinho. A lei, o artigo 24, ele traz uma informação importante, quer ver? Deixa eu abrir aqui, ó, a lei. Lá no artigo 24A da Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ele põe o seguinte, onde trata esse crime, ele fala assim, ó, a configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Eu tinha esquecido de falar isso para vocês. Normalmente, quem defere as medidas protetivas de urgência, nesses casos, é o juiz criminal, tá? Mas vamos imaginar que em alguma situação um juiz da vara civil determinou o cumprimento dessas medidas, aplicou essas medidas protetivas a um caso concreto. Isso vai excluir a possibilidade do crime? Não. O artigo é bem claro. Não interessa qual juiz decretou as medidas cautelares aqui, essas medidas protetivas de urgência. Não interessa se é civil ou se é criminal. Esse crime vai acontecer independentemente de quem decretou. Estando decretadas as medidas cautelares de urgência, medidas protetivas de urgência, e havendo descumprimento, o crime estará caracterizado. Beleza?